Olá, amores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Juliana, sou estudante de Relações Internacionais e Comércio Exterior. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre o curso de Relações Internacionais. O que a gente estuda, o que a gente faz, como que é realmente estudar RI, grade curricular. Vamos conversar sobre o curso de modo geral, assim, como uma forma de apresentação para você que está curioso sobre o curso, para você que está decidindo ainda. Então eu vou apresentar ele para vocês. Vamos lá. Bom, eu estou no meu terceiro período de Relações Internacionais e já estou aí um tempinho, mesmo que no início já deu para entender mais ou menos como funciona, como que são mais ou menos as matérias. Então eu vou apresentar para vocês o curso de modo geral e não tão aprofundado, porque a grade curricular de Relações Internacionais, ela muda muito de faculdade para faculdade, de estado para estado, de país para país. Então a grade curricular do estado de São Paulo, de uma faculdade X de lá, vai ser completamente diferente da faculdade que eu estudo aqui. Pode até mudar entre faculdades do mesmo estado, que é o que acontece aqui no Rio. A grade curricular da UERJ, que é onde eu faço RI, é completamente diferente da grade curricular da UFRJ. É diferente da UF, que é diferente da UFRRJ. Enfim, vocês entenderam a diferença. Nesse vídeo aqui, eu vou dividir em 3 grandes partes para exemplificar para vocês exatamente o curso, né? Então eu vou primeiro falar sobre o objetivo, depois sobre a grade curricular e depois sobre algumas disciplinas base, tá? Que a gente precisa ter ali como base no curso para você ver se você se identifica e etc. Então, gente, qual que é o nosso objetivo ao estudar relações internacionais? Tem que ter algum objetivo. Você não vai ficar os próximos 4 anos da sua vida sem entender o objetivo de estar estudando coisas naquele curso, não é mesmo? O objetivo do nosso curso, gente, é formar profissionais que sejam capazes de entender, identificar e conduzir as relações entre povos, culturas, empresas, tudo que se relaciona no mundo. Eu sempre falo para as pessoas que não entendem muito bem o que faz relações internacionais, o que estuda relações internacionais, para elas prestarem atenção no nome, na nomenclatura do curso. Relações, é literalmente isso. São as relações entre países, entre cultura, entre economia. Então a gente vai se esbarrar aí tanto no campo cultural, econômico, no campo político e no campo do direito também. As 3 bases do nosso curso, né? Aquela base que sustenta o nosso estudo mesmo, é a base da política, direito e economia. Nós temos muitas cadeiras, ou seja, matérias que envolvem esses 3 tópicos, porque nós não vamos conseguir nos relacionar com outras culturas, com outras políticas, com outros países, sem ter essas bases muito bem estudadas, muito bem debatidas. Eu coloquei também aqui para vocês algo extra, né? Que não necessariamente é a base do nosso curso, mas você encontra em muitas grades curriculares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é a disciplinas de negócios, de negociação. Porque as relações internacionais, principalmente em faculdades no exterior e algumas das particulares aqui no Brasil, trata muito o business. A gente mexe muito com a negociação entre empresas, entre indústrias, então a gente tem que saber mais esse lado ali da administração. Então eu coloquei esse plus aí que em faculdades públicas você não vê tantas matérias de negociação, mas você vai ter que precisar delas através de um curso, através de especializações, porque principalmente para quem quer muito o setor privado, a negociação é muito importante. Não só o setor privado, gente, o setor público, por exemplo, que tem os diplomatas ou a parte de paradiplomacia, na verdade tudo que envolva as relações tem muita negociação. Então eu digo que é importante para o setor privado porque é basicamente isso, negociações entre empresas, mas em todos os âmbitos das RI a gente negocia muito, gosta muito dessa parte da negociação, porque sem negociar, sem ali se envolver com o que você está propondo para o outro,
as coisas não vão pra frente. Agora eu peguei uma colinha aqui no meu iPad pra mostrar pra vocês que eu fiz já um roteiro aqui pra esse vídeo. Falar pra vocês de algumas principais disciplinas. Por que entre aspas, gente? Porque cada faculdade tem uma grade curricular diferente. Grade curricular é a grade de disciplinas que você vai ter ao longo da sua graduação. Então, eu posso falar algumas disciplinas aqui que você não vai ver na faculdade que você entrar. Isso não significa que a sua faculdade seja ruim ou incompleta. Só tô dando um panorama para você ter um pouco de noção do que você pode ou não enfrentar no curso de Relações Internacionais. Temos disciplinas, gente, de economia nacional e internacional, né? Matérias voltadas mais para economia. E elas são muito importantes, todas aqui são muito importantes, e eu vou falar um pouco mais à frente para quem tem medo de matemática, não gosta muito de economia, mas é tudo um pouco mais tranquilo do que você deve estar imaginando. Temos disciplinas do direito internacional, tá, gente? A gente vê essa parte do internacional público e privado, temos que entender disso, e é muito interessante para quem quer seguir essa área do direito internacional, mexer com diplomacia, é bem interessante também. Nós temos disciplinas de ciência política, filosofia política, sociologias no geral, tá, gente? É bem essa base filosófica e sociológica que as relações estudam, porque sem esses fundamentos, essas teorias, a gente não consegue entender o objetivo e os porquês das coisas que acontecem no mundo hoje. Uma matéria que eu sei que acho que todo mundo pega é a de política externa brasileira. Também se você for cursar RI no Brasil, porque se você for cursar lá fora, você não vai pegar matérias de políticas brasileiras, tá, gente? Tanto que se seu foco for trabalhar no Brasil, faça a faculdade de RI no Brasil para ter matérias desse tipo, tá? Então, a matéria de política externa brasileira, ela é um clássico nos cursos de RI aqui no Brasil. Nós temos que entender a nossa conjuntura política desde lá de trás até agora, pra gente saber e entender algumas coisas que acontecem hoje. Uma matéria que é bem clássica, você deve encontrar no mundo inteiro, assim, que é a matéria de teoria das relações internacionais. Você tem que entender algumas teorias clássicas, alguns autores clássicos ali, para entender a RI, por que ela se fundamentou, por que ela foi criada, por que ela decidiu, assim, ser estudada. Então, essas teorias a gente tem que estudar para a gente entender o que a gente está fazendo. Temos também, não todas as faculdades, mas cadeiras de estudos de direitos humanos. Estudar mais a parte dos direitos humanos é muito importante. As relações internacionais, ela ainda mais quem tem muito interesse no terceiro setor, e sem os direitos humanos, quem somos nós, não é mesmo? Então, não seria diferente numa grade de RI trazer esses tópicos dos direitos humanos. Agora, gente, uma parte que é polêmica. Tem matemática no curso ou não? Então, gente, nós temos matemática sim, mas calma, não precisa pausar esse vídeo, sair, desistir do curso, pelo amor de Deus, me ouve primeiro e depois você toma a sua decisão. Nós temos matemática, mas não é a mesma matemática usada em cursos de exatas, como cursos de engenharia, ciências atuariais e qualquer outro curso aí de exatas que eu não tô me lembrando agora. A nossa matemática, gente, ela é usada para as ciências sociais, então ela é aplicada nas ciências sociais. Isso significa que ela não é uma matemática tão complexa e cheia dos cálculos loucos como você encontra nos cursos mais aí de exatas. Então, como assim, Jo? Como ela é aplicada ao longo do curso? A gente vê a matemática em matérias de estatística e economia. Por quê, gente? Na estatística, ela é usada para a gente coletar dados de países, de regiões, de algumas culturas ali. Na cultura tal é mais provável que isso aconteça. A estatística ela é muito importante porque nós precisamos dos dados das populações, gente. Como é que eu vou apresentar para uma empresa, para uma pessoa, ou fazer um dado econômico ali sem apresentar as estatísticas daquele lugar? Provar aqui para a pessoa que o que eu tô falando para ela tá aqui comprovado nas estatísticas. Foi comprovado que a violência contra a mulher no país tal aumentou ao longo da pandemia por conta disso, e aqui estão as estatísticas. É assim que a gente prova. Por isso que é tão importante a gente ter matéria de estatística na grade curricular, porque nós precisamos desses dados
para que o nosso desenvolvimento teórico seja ainda melhor. As disciplinas de economia, a gente precisa ter economia, gente, e vocês vão me entender agora. Porque o internacionalista, ele precisa entender as conjunturas econômicas de cada país, de cada região. Por que o sudeste do Brasil tem uma economia melhor do que os outros lugares do Brasil? Entendeu? Por que país tal é mais desenvolvido do que o outro? Tem alguma coisa a ver aí com o que aconteceu lá atrás? Então, gente, a economia e a estatística que a gente estuda é completamente baseada na ciência social. A sociedade, ela é aplicada dessa forma. Não é para você sentar e ficar fazendo cálculos o tempo inteiro. É tudo com muito cuidado, muito calmo também. Eu fiquei até surpresa. Eu peguei a matéria de economia semestre passado e o trabalho que eu tive que fazer foi sobre as relações econômicas entre Brasil e algum outro país. Eu escolhi o Chile. Então, foi estudar basicamente a conjuntura econômica entre Brasil e Chile. Foi muito legal. Eu aprendi muita coisa sobre o Chile só estudando a economia dele. Então, assim, gente, não é para ter medo. Vocês podem ficar tranquilos em relação às matérias de estatística e economia. E outra, você não vai estar sozinho durante a graduação. Peça ajuda aos seus colegas. Se ainda assim você tiver dificuldades nessas matérias, né, estatística, economia, vão ter pessoas que podem te ajudar também. Eu pedi muita ajuda às minhas amigas, elas me ajudaram muito na matéria de estatística. E deu tudo certo, gente, tá? Não se preocupa, não é pra você desistir do curso. Eu tô só te apresentando que o porquê dessas matérias estarem inclusas, tá? Não é à toa. Isso faz com que nós sejamos futuros profissionais, futuros internacionalistas muito bem capacitados. Essa aqui, gente, é uma coisa que sempre me perguntam muito. Precisa ser fluente em inglês para cursar relações internacionais? Gente, vamos conversar sobre isso. Para você estudar relações internacionais no Brasil, você não precisa ser fluente no inglês. Eu entendo que quando a gente esbarra com cursos que tem internacionais ou exterior no nome, dá a impressão de que você já precisa entrar sabendo várias línguas, que você tenha que ser fluente e etc, etc. Mas você não precisa ser fluente no inglês para ingressar na faculdade aqui no Brasil. Se você for fazer faculdade lá fora, provavelmente as suas aulas serão na língua inglesa. Então aí realmente você vai ter que fazer um teste de proficiência para provar que você realmente entende o que está sendo dito lá nas aulas em inglês. Mas aqui no Brasil, pelo menos nas universidades públicas, as aulas todas são em português. Então você não precisa se preocupar em ser fluente ao entrar na faculdade. Eu conheço algumas faculdades particulares aqui no Brasil, eu acredito que na PUC de Minas e na PUC de São Paulo, as aulas em RI tem algumas que são em inglês, aí já é faculdade particular. Eu sou da faculdade pública e eu sei que as públicas não fazem isso. Não é uma regra que assim, então o curso é de RI e você vai ter que falar inglês e acabou. Não é assim que funciona, tá? Nós estamos lá para aprender e evoluir, né? Não já chegar com o pacote completo, senão aí não precisa estudar, né, gente? Todo mundo já sabe de tudo. O que você precisa? Buscar os estudos na língua inglesa por conta do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, gente, hoje em qualquer área, não só na área de RI, bota isso na cabeça. Qualquer área, no direito, economia, ciências contábeis, administração, marketing, comunicação, todos os cursos no geral hoje em dia têm o inglês como pré-requisito. Ele não é mais uma habilidade, um diferencial. O inglês hoje ele é um pré-requisito. Você tem que ter o inglês para ingressar no mercado de trabalho. Aí sim você precisa ter ele para ingressar no mercado. Para ingressar na faculdade, não. Então, se você ainda não tem o seu inglês e quer entrar na faculdade, entre na faculdade e assim que você entrar, comece a estudar a língua inglesa. Dentro das faculdades, eu sempre vejo grupos de estudo, aulas a um preço muito mais acessível do que algum cursinho por fora. Você vai conseguir se desenvolver nessa língua sim, estando na faculdade. São 4 aninhos aí do curso de RI para você ir aprimorando o seu inglês para conseguir o seu primeiro emprego, tá? Não se preocupa com isso, você não precisa ser fluente. Sobre ter textos ou não na língua inglesa durante a faculdade, pode sim encontrar professores que cobrem textos na língua inglesa. Não é impossível, tá? Você provavelmente vai esbarrar com esse tipo de professor. Mas, em sua maioria,
todos os textos que eu li até agora foram em português ou em espanhol, porque o espanhol, gente, pra gente que é latino-americano, ele tem que estar muito mais presente aí. Ele também tem que ser um pré-requisito para nós, porque é muito mal visto, muito esquisito alguém olhar para um latino-americano e perceber que ele não fala o espanhol. Aqui pros nossos irmãos, pros nossos vizinhos, é um absurdo que a gente não sabe o espanhol assim fluente. Então, comece o inglês e pense sempre no espanhol também, porque o espanhol aí sim será um diferencial no seu currículo ali, tá bom? Em relação ao inglês, você pode esbarrar com textos na língua inglesa na faculdade, mas nada muito difícil, nada que você não encontre online o mesmo texto em português. Tem essas soluções também que você pode fazer ao longo da graduação. Outra coisa que sempre me perguntam muito, que é a diferença do curso de RI na faculdade pública e na faculdade privada. Tem muita diferença? Uma é melhor do que a outra? Como é que funciona? Então eu já quero que caia por terra aqui essa ideia de que faculdade pública é muito superior à faculdade particular, tá bom, gente? Que isso é uma cabeça muito dos anos 90, né? Porque nem todo mundo tinha acesso à faculdade. Entrar na universidade pública era uma coisa muito difícil a se fazer, porque não era todo mundo que podia parar a sua vida para ingressar na universidade pública e ficar estudando só para ela. Então, assim, né, não tinha horários muito flexíveis na faculdade pública. Na verdade, gente, até hoje é muito assim. Nem todo mundo pode sair do ensino médio e ficar anos e anos estudando para passar numa faculdade. Muita gente sai do ensino médio e já precisa entrar no mercado de trabalho para ajudar dentro de casa. Então, assim, não é uma realidade para todo mundo ficar em anos em cursinho para atingir lá a aprovação e etc. Então, a faculdade particular, ela tem um ingresso mais rápido, principalmente se você usar a sua nota do Enem para conseguir um desconto na mensalidade ou até uma bolsa de 100%, que é o que eu indico para vocês, que é o que eu fiz na minha faculdade de comércio exterior, que é uma faculdade particular, e eu consegui bolsa através da minha nota do Enem. Então não jogue fora a sua nota do Enem, caso você não tenha passado em uma federal. Use essa nota numa faculdade particular. Agora vamos falar sobre a diferença. Normalmente, na faculdade pública, a grade de relações internacionais, as disciplinas são muito mais teóricas, muito mais acadêmicas. Isso significa que elas não são tão práticas. É muito textão, muito texto mesmo, a carga de leitura é muito alta. E elas não são matérias que te preparam assim para, por exemplo, o setor privado, entendeu? São matérias assim bem mais maçantes, mais complexas, porque elas são ali mais para pesquisa. Quem quer ser professor acadêmico ou seguir a área de pesquisa, a faculdade pública, ela é muito mais indicada para você que quer seguir a área mais acadêmica, porque ela ali é muito mais rica em teoria, em pesquisa. Mas isso não significa que ela não te prepare para o mercado de trabalho. Mesmo que ela não tenha disciplinas que sejam práticas e tal, existem práticas dentro da faculdade, como empresa júnior, que já te preparam ali para um futuro estágio, você pode conseguir. Também temos os intercâmbios, né? Por exemplo, na UERJ, nós temos o DCI, que ajuda muito nesse sistema de intercâmbios, e a gente pode, através dele, conseguir estágios lá fora, estudar um pouco lá fora também e pegar matérias mais administrativas. Nada que impeça a gente, nada que atrapalhe a nossa vida. Então, mesmo que você queira o setor mais privado e queira muito uma universidade pública, isso não vai te atrapalhar, tá, gente? Até porque a prática só se aprende na prática. Então, você pode pegar essa carga teórica que você tem e usar na prática do mercado de trabalho. Não se preocupa, tá? Apesar de ser muito teórica, isso não irá ser um empecilho na sua vida. Agora, na faculdade particular, tem umas que mesclam muito bem a parte teórica com a parte mais prática, né? Com disciplinas mais de gestão, de planejamento, de projeto, né? Disciplinas que tem marketing, negociação. Você vê muito em faculdades particulares matérias mais voltadas para o setor administrativo, um pouco mais privado, com matérias mesmo de finanças, administração, empreendedorismo. Então, se essa é mesmo a sua praia de empreendedorismo,
setor privado, marketing, use sua nota do Enem para conseguir um desconto ou uma bolsa em faculdade particular, que é ótima nisso. Ou se você realmente só se interessa na faculdade particular, vá. Não existe mais isso de faculdade pública é superior e a particular não é. Isso não existe, gente. Hoje em dia, o que conta é a sua trajetória e é o seu currículo. Porque o fulano de tal pode estudar na melhor federal, melhor estadual do Brasil e ainda assim ter um currículo muito ruim. Só o diploma, gente, não te garante vaga no mercado de trabalho. Isso que eu vou falar com vocês no vídeo sobre o mercado de trabalho de relações internacionais, tá? Me cobrem aqui nos comentários para eu trazer esse vídeo para vocês, para eu provar para vocês que não existe, mas já ele vai ver que meu currículo é de uma faculdade particular, vai ver que o meu currículo é de uma faculdade EAD e vai achar que é muito ruim e não é, tá? O currículo ele pede outras habilidades que vão além da onde você estuda, tá? E esse é o mais importante. Ai, dessa neura de que faculdade X é melhor que faculdade Y. Vamos parar com isso. Vamos falar agora sobre a importância desse curso, tá, gente? Porque não é só pensar, vai ter emprego, não vai ter emprego. Vai ter emprego, já adianto pra vocês. Mas é você entender a importância de ter você ali como um futuro internacionalista, né? Qual a importância da gente pro mundo? E o internacionalista, gente, ele é um profissional que ele tem uma visão muito holística, ou seja, muito ampla sobre o mundo, conhecimento ali mais cultural, um conhecimento mais político, um conhecimento econômico, mercadológico, é um conhecimento que agrega muito em diversos setores da sociedade. Então, ter um internacionalista, ele é um profissional muito completo, ele é um profissional que ele visa melhorar literalmente as relações. Lembre-se sempre da nomenclatura do curso para saber no que exatamente ele está querendo ir, para onde ele quer chegar. Então eu considero um curso muito importante para nossa sociedade e eu não quero que você desista dele. Faça sim. Mostre esse vídeo para outras pessoas para que elas também não desistam das RI. É uma profissão que só tem a crescer, né? Ainda mais num mundo tão globalizado como é hoje, tanta tecnologia, gente. O internacionalista ele tá aí para te ajudar e para te levar aonde você quer chegar, tanto em questão de empresas, tanto para a diplomacia, tanto em qualquer setor, industrial principalmente, porque a gente viu nessa pandemia o quanto a demanda é muito alta. Então quem é que está negociando isso? Quem é que está resolvendo esses pepinos? Somos nós. Então é basicamente isso sobre o curso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre o curso de RI na UERJ, onde eu faço aqui no Rio, a estadual aqui do Rio maravilhosa, eu posso dedicar um vídeo só para falar sobre o curso de RI na UERJ, falar sobre grade curricular, como é estudar na UERJ. Se vocês quiserem um vídeo sobre mercado de trabalho, coloca aqui embaixo nos comentários para eu trazer para vocês. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, gente, porque isso é muito importante, ainda mais para mim que tô começando agora no YouTube. Então deixa aqui para mim aquele seu like gostoso. E me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram. E até a próxima, gente. Foi um prazer conversar com vocês.